Meu nome é Rubens Queiroz de Almeida. Eu gostaria de agradecer pelo convite para a participação no projeto Pontão Nacional de Cultura do Livro e da Leitura, Livro na Roda, que é uma realização da ONG NHL em parceria com o Ministério da Cultura, com a Rádio e TV Unicamp e com a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Unicamp. Eu trabalho com a área de tecnologia há cerca de 20 anos, talvez um pouquinho mais, e, além disso, eu também sou um grande amante da leitura. Na internet, se você quiser encontrar grupos que gostam de ler, você pode ir no Google e buscar por fanáticos por leitura, viciados em livros, e todo amante do livro e da leitura vai encontrar uma enorme comunidade na qual ele possa trocar ideias, compartilhar livros, sugestões e muito mais. Então, dentro desse enfoque, que eu sou uma pessoa com uma grande vivência na área de tecnologia e, ao mesmo tempo, um grande amante dos livros, eu acho que eu estou numa posição privilegiada para fazer uma análise sobre a evolução da leitura ao longo desses anos todos. Então, quando eu era criança, fui alfabetizado, o primeiro livro que eu tive contato foi um livro de Monteiro Lobato, Reinações de Narizinho. Foi uma das experiências mais fantásticas que eu tive na minha vida. A possibilidade de entrar naquele mundo mágico do Monteiro Lobato, vivenciar aquilo, eu não me recordo, praticamente foi uma das experiências mais gratificantes que eu tive na minha vida. E, ao mesmo tempo que foi uma experiência gratificante, ela veio junto com uma frustração, porque, naquele tempo, os livros não eram tão disseminados como eram hoje. A tecnologia nos propiciou o acesso a uma quantidade imensa de livros. Então, quando eu era criança, eu precisava, às vezes, ficar perguntando onde eu achava tal livro, saber se podia conseguir o livro emprestado com alguém, etc. E, ao mesmo tempo, como não havia uma grande variedade de livros, ou número de livros suficiente, nós líamos o mesmo livro diversas vezes. E cada uma dessas leituras trazia uma nova experiência, uma nova vivência. E eu posso até dizer que cada leitura era tão prazerosa quanto a outra. Hoje o fenômeno mudou completamente. Quer dizer, essa vivência, essa experiência de você não encontrar os livros para ler e, ao mesmo tempo, ler um livro diversas vezes, é praticamente impossível hoje. Isso tem um lado bom e também tem o seu lado ruim, porque, às vezes, através dessa leitura, dessa quantidade enorme de livros que a internet coloca ao nosso alcance, a leitura passa a ser um pouco mais superficial e existe aquela sensação de que você não vai conseguir ler tudo o que você quer, né? Então, a tecnologia do livro digital, que muita gente critica, principalmente os da velha guarda, dizem: eu gosto do livro, sentir o gosto, a sensação do papel na minha mão, poder carregar o livro onde eu quiser, e por aí vai. Quer dizer, esses são os argumentos tradicionais. Mas, sem dúvida alguma, as novas tecnologias estão trazendo grandes vantagens para todos nós, através do maior acesso à informação, através dos livros, etc. Mas, como tudo na vida, existem pontos favoráveis e pontos negativos. Um dos pontos que, principalmente as pessoas de mais idade, na faixa dos 40, 50 anos, elas se ressentem, é que as novas tecnologias estão fazendo as pessoas lerem menos. Mas será que isso é verdade? Será que nós estamos lendo menos? Se você pensar, até antes do advento da internet no Brasil, um argumento frequente que as pessoas exibiam para justificar o declínio da leitura era que a televisão ela ocupava um grande tempo das pessoas e as pessoas não tinham mais a disposição para ler, porque a televisão praticamente é uma atividade sem muito esforço. Você senta, assiste o seu programa e você não precisa fazer mais nada. Até tem um site com algumas pesquisas na internet que diz que a atividade cerebral, quando você está assistindo uma televisão, é equivalente a você olhar para uma parede em branco. Diferentemente de assistir uma televisão, e aí vem o outro grande inimigo do livro, seria a internet. A grande maioria das pessoas, em algum estudo conduzido, cerca de 46% das pessoas passam mais tempo navegando pela internet do que necessariamente assistindo televisão. Quer dizer, a internet vem se tornando um dos hábitos que consomem a maior parte do tempo de lazer das pessoas. E, novamente, as pessoas estão lendo menos por conta da internet? Aí, algumas pesquisas estão indicando que não. Embora não seja uma leitura formal, como aquela que eu fiz quando eu tinha meus 7 anos, pegar um livro, Reinações de Narizinho, ler de cabo a rabo, etc., as pessoas, na verdade, estão lendo cada vez mais. Porque navegar na internet é uma atividade que envolve, sim,
a questão da leitura. Você precisa ler mais, né, para você acompanhar o que está acontecendo. Então, você tem acesso a uma diversidade enorme de fontes de informação, né? E um outro ponto positivo é que a tecnologia dos livros digitais, que não é uma tecnologia nova, essa tecnologia começou a aparecer por volta dos anos 95, 96, 97. Já em 1998, existia uma grande variedade de leitores de livros digitais disponíveis na internet. Por que essa tecnologia não pegou naquela época? A tecnologia já existia, mas os dispositivos eram pesados, a bateria, né, durava pouco. Aí você pode comparar, por que eu vou pegar um livro digital que eu tenho que carregar na tomada a cada meia hora? Quer dizer, qual a vantagem que eu tenho de usar um livro dessa forma? É lógico que os fabricantes apontavam diversas vantagens que o livro digital poderia ter em relação ao livro tradicional. Mas o livro tradicional, em comparação com a tecnologia, quando ela nasceu, ganhava de longe. Primeiro, você pode levar o livro digital para onde você quiser, você só precisa de luz para você poder ler o seu conteúdo. Você pode escrever nele, você pode colocar suas opiniões, você pode emprestar para os outros, né? Todas essas coisas você não podia, na época, fazer com livro digital. Como eu disse, eram equipamentos pesados, desajeitados, e já naquele tempo eles tentavam impor aos leitores algumas condições que eram inaceitáveis. Que condições são essas, né? Primeiro, a cópia do livro. Então, hoje, um fenômeno que nós verificamos nos dias de hoje, as editoras, principalmente no Brasil, né, nos Estados Unidos a gente vê uma adesão muito grande ao formato digital, mas muitas editoras, elas têm medo de que o formato digital acabe com o negócio delas através da cópia ilimitada. Então, já os dispositivos criados nos anos 1998, 95, por aí, eles já vinham com recursos para impedir que um livro fosse copiado. Então, para qualquer pessoa acostumada a ter uma biblioteca, né, isso aí é uma coisa muito restritiva. Ou seja, a tecnologia está retirando de você algumas liberdades que você sempre teve, né? A liberdade de você emprestar seu livro para quem você quiser, doar o livro ou até mesmo revender. Nada disso era previsto pelos desenvolvedores das tecnologias digitais. Então, por um longo tempo, né, esses leitores de livros apareceram, na época não foram bem sucedidos e acabaram sumindo da cena por bastante tempo. Nós tivemos, então, o aparecimento, né, o retorno gradual desses dispositivos para a leitura eletrônica, e o mais importante deles, o que teve maior destaque, e também através da obsessão enorme que o presidente da Apple tinha, Steve Jobs, com a qualidade, nós vimos o surgimento do iPad, né? É lógico que não era o único dispositivo para a leitura de livros. E, além do mais, é um dispositivo que faz muito mais do que apenas ler livros, né? Então, esse dispositivo, ele já aliou uma grande autonomia de bateria, quer dizer, você podia usá-lo quase como se fosse um livro normal. A bateria de um iPad, hoje, por exemplo, ela dura em torno de 10 horas. Equipamentos semelhantes de outros fabricantes também possuem autonomia entre 6 a 10 horas. Além de serem muito leves e extremamente atraentes e fáceis de usar. Qualquer pessoa que já teve contato com um dispositivo desse fica encantada com a elegância do sistema operacional, das interfaces, dos ícones, da movimentação. É uma coisa que encanta. Então, isso sim foi também um grande incentivo para a popularização do livro digital, né? E quando nós falamos do livro digital, nós não podemos deixar de esquecer da Amazon. A Amazon foi a empresa que trouxe também, há uns 2 ou 3 anos atrás, para o mercado o Kindle Reader, né? É um dispositivo comercializado pela Amazon, tamanho de 7 polegadas, era pequeno, quer dizer, você podia até carregar no bolso, muito leve, né? Menos de meio quilo de peso, e que você podia, né, usar para ler os livros de uma forma bastante conveniente. Diferentemente de um Apple, um iPad e o leitor da Amazon, o leitor da Amazon, nas suas primeiras versões, ele era configurado especificamente para a leitura de livros. Então, ele usava uma tecnologia que foi desenvolvida também nos anos 90 pela IBM, que permite que você leia um livro até com luz, né? Quer dizer, ele é bastante próximo do livro real, né? A tela não tem reflexo, que é o que acontece com o iPad ou outros dispositivos parecidos, e através dessa facilidade, a autonomia de um Kindle Reader é muito grande, cerca de 20 horas ou mais. Então, chegou muito próximo a um livro de verdade. Bom, quando nós temos a tecnologia
chegando próxima, né, a um livro de verdade, né, realmente você tem uma condição que facilita bastante a sua adoção e caindo na graça do público. Hoje, né, a Amazon vende mais livros digitais do que livros eletrônicos, né, e por uma boa razão. A Amazon, ela construiu um ambiente que favorece o leitor. É um ambiente em que o leitor, o amante dos livros, se sente confortável, né? É muito fácil comprar os livros e até o aparecimento do leitor digital da Amazon, comprar livros no exterior era um processo bastante demorado. Primeiro, desde a chegada, a compra do livro até a chegada no Brasil, frequentemente se passavam meses, a não ser que você optasse por uma entrega expressa que encareceria demais o custo do livro. Hoje, qualquer pessoa no mundo pode fazer a seleção de um livro e esse livro instantaneamente ele está no seu computador pronto para a sua leitura. E como eu disse, para a leitura, para o livro digital, infelizmente a gente não viu uma coisa semelhante no Brasil, a Amazon criou, né, um ambiente em que o leitor se sente à vontade. Por exemplo, as opiniões dos leitores. Existem livros publicados na internet, no site da Amazon, em que você tem mais de 1000 opiniões. Quer dizer, a pessoa lê o livro e ela se empenha em registrar sua opinião, né, no site para que outros, antes de tomar uma decisão de compra, possam ver as avaliações que já foram feitas relativas àquela obra. É até uma coisa que poucos de nós entendem, e o entendimento dessas questões está no entendimento da era da internet, que muita coisa mudou, né? Então, por exemplo, você fica pensando, ao ler as opiniões publicadas no portal, como que uma pessoa gastou tanto tempo para escrever uma opinião sobre um livro? Quer dizer, é uma coisa que ela põe lá gratuitamente, né, e que beneficia muita gente. Mas por que essas pessoas gastam esse tempo? Elas têm um prazer, claro, de compartilhar essas opiniões com ela. Isso é com o resto do público. E esse fator é um dos grandes motivadores do sucesso da Amazon, porque, como eu disse, ela não é apenas uma vendedora de livros. Como no Brasil, nós não encontramos nada parecido em nenhuma livraria que venda livros pela internet, livros digitais. Então, ela tem esse ponto. Até eu fico me perguntando, né, além da motivação óbvia que essas pessoas têm de escrever essas opiniões, qual que seria o ganho que elas têm? Eu diria que a motivação principal é justamente o reconhecimento de ver que suas opiniões são apreciadas, mas existe sim um ganho. Primeiro, uma das pessoas que está na lista dos mais ativos da Amazon em publicação de opiniões, ela publicou 17.000 resenhas sobre livros que ela leu. Quer dizer, é um fenômeno você estudar uma pessoa que tenha lido tanto, né? Para você publicar suas opiniões, suas resenhas sobre 17.000 livros, você provavelmente deve ter, ao menos, tido um contato com o livro. E essas pessoas que estão na lista dos mais ativos, segundo palavras deles mesmos, elas são inundadas com livros. Quer dizer, as editoras enviam os livros gratuitamente para essas pessoas, porque ter uma opinião preferencialmente positiva de um livro num portal tão visitado quanto a Amazon é uma coisa fantástica. Bom, e nesse ecossistema criado pela Amazon, tem uma coisa muito interessante. Eles compraram uma empresa que ela provê para os autores todos os meios, né, necessários para que esse autor crie o seu livro digital. Eu fiz uma experiência ontem com esse site, e o processo todo de criação de um livro digital é extremamente rápido e fácil. O número do ISBN é atribuído automaticamente para o seu livro, sem custo algum. Eles te fornecem um estilo para você carregar no seu editor de texto, quer dizer, uma formatação que você só pega apenas o seu conteúdo e coloca ali. E o seu livro, se você já tiver com esse livro adiantado, em praticamente meia hora você já tem um livro pronto, publicado e disponível no site de uma livraria digital. Então, existe toda essa questão, né, de você montar um ambiente propício aos leitores. E o exemplo da Amazon, deve ser seguido por todas as editoras no mundo, né? Então, voltando um pouquinho na questão da tecnologia e do próprio livro. Nós estamos, nesse momento, numa fase de transição, né? Muitas pessoas ainda estão, principalmente as pessoas que conviveram a maior parte de suas vidas com os livros tradicionais, é um tanto difícil fazer a transição para esse novo mundo. E qual que seria a vantagem de fazer essa transição para esse novo mundo? A leitura de um livro no formato digital
ela pode ser feita da forma tradicional, quer dizer, você passa página após página e você lê um livro digital da mesma forma como você lê um livro tradicional. Mas a tecnologia, ela abre muitas portas para você experimentar com novas formas de leitura. Por exemplo, novamente citando o leitor de livros da Amazon, o Kindle. Se você descobre uma palavra que você não conhece, pressionando o dedo sobre essa palavra, você tem acesso ao dicionário que te dá o significado imediato daquela palavra. Isso de uma forma bastante intuitiva. Você põe o dedo na palavra, ela te mostra. Você pode colocar marcas nas páginas de sua preferência, são as chamadas bookmarks, né? Você pode também selecionar porções do texto e publicar, por exemplo, no Facebook. Gostei desse parágrafo, eu vou publicar. E outra pessoa, né, pode também interagir de volta com você, postando outras opiniões. Então, a leitura do livro digital, ela oferece uma quantidade muito grande de recursos. O leitor da Amazon, ele é atrelado, né, às obras que estão publicadas na Amazon. Quer dizer, é muito difícil você ter acesso a outro tipo de formato. Então, a Amazon tem um formato próprio chamado MOBI, né? Mas existem leitores de livros digitais que são livres e gratuitos e nos quais você consegue ler os livros que já estão no domínio público, né? Você consegue até mesmo, através de outros softwares também gratuitos, você pode fazer conversão de formatos. Então, o Kindle, que é da Amazon, a princípio ele foi feito para estabelecer um ecossistema próprio, mas na tecnologia e também dos hackers, da cultura livre, do software livre, já desenvolveram maneiras de tornar esse ecossistema tão fechado uma coisa mais aberta. Bom, agora a questão do livro digital, muitas pessoas se perguntam, mas se o livro é digital, né, como que eu faço para impedir que esse livro seja distribuído, né, para uma grande quantidade de pessoas sem remunerar o autor? Para evitar esse tipo de redistribuição não autorizada dos livros, as empresas, né, de entretenimento, Adobe, que é a criadora do formato PDF, que é muito difundido, eles criaram uma tecnologia chamada DRM. E vários outros. A DRM, na verdade, eu não diria que uma única empresa seja responsável por isso, mas é um movimento da indústria no sentido de limitar, né, a redistribuição não autorizada de obras. DRM significa Digital Rights Management, ou seja, você só conseguirá ler um livro se você tiver autorização para tal, ou seja, você tem uma chave de criptografia que abre o livro para você. O livro ele só é visto se você tiver a permissão. Isso também é um atentado, né, contra a liberdade das pessoas, porque você está retirando do usuário do livro eletrônico diversos direitos que ele já tinha, como eu já citei, o direito de emprestar o livro, o direito de revender o livro, se ele quiser, né, ou mesmo o direito de doar. Felizmente, né, para nós, essas tecnologias, sempre que elas são lançadas, a comunidade acha uma forma de quebrá-las. Mas assim, será que seria uma coisa criminosa você quebrar, né, esses mecanismos de proteção dos livros? Aí é uma questão controversa, mas a questão, e isso também já foi debatido anteriormente, é que a tecnologia ela pode ser usada de uma forma que ela retira direitos que você já tem. Então, Lawrence Lessig, que é um pesquisador americano, um professor da Universidade de Stanford, que criou o movimento Creative Commons, a partir do qual você tem a liberdade de determinar para quais fins a sua obra é autorizada, né? É um movimento bastante forte, porque a gente sabe que nos Estados Unidos, principalmente, as leis de proteção, né, ao direito autoral, etc., elas são muito rígidas e nem sempre voltadas para proteger o interesse do autor. Elas são voltadas para proteger o interesse de grandes corporações. Temos o caso lá do Mickey Mouse, que já era para ter caído no domínio público há muitos e muitos anos, mas sempre que eles estão a ponto de, né, o Mickey Mouse está a ponto de cair no domínio público, através de uma modificação de leis no Congresso, eles prorrogam por mais 20 anos a proteção. Então, o direito autoral, que originalmente ele foi feito para proteger os interesses do autor e de sua família, já se converteu em alguma coisa bastante diferente. Então, os dispositivos digitais, né, nesse livro do Lawrence Lessig, ele cita um exemplo de um livro que ele tinha, A Política de Aristóteles, que é um livro, né, de milhares de anos,
E o dispositivo digital, ele te proibia de o quê? De ler, por exemplo, mais do que 10 páginas por dia, ou de copiar para a área de transferência, o clipboard, mais do que uma página por dia. Ele também te proibia de ouvir aquele livro, que alguns dispositivos digitais permitem que seja feita uma conversão de texto para voz. Essa tecnologia está bastante avançada. Ou seja, o dispositivo digital podia te proibir tudo isso. Então, em vista dessas restrições, né, que a tecnologia pode impor, é muito saudável que haja também uma comunidade de pessoas desenvolvedores, técnicos, programadores, etc., que lutam para a preservação desses direitos. Bom, e será que é verdade mesmo que o fato de uma obra, né, estar na internet faz com que a renda dela diminua para os autores? Tem um exemplo muito interessante da editora Baen, que também é uma editora americana, que publica livros de ficção científica. Os autores daquela editora estavam revoltados com o fato de poderem encontrar as suas obras na internet, gratuitamente, para o download de qualquer pessoa, né? Porque um aspecto interessante do amante de livro, do viciado em livros, é o amor pela literatura. Então, nós que gostamos de ler, quando nós encontramos alguma coisa boa, alguma coisa interessante, nós queremos propagar esse prazer para o maior número de pessoas possível. Eu até chamo isso aí de assédio literário, quer dizer, não, você tem que ler esse livro, o livro é muito bom, etc. E para fazer isso, essas pessoas, né, aliadas à tecnologia de digitalização, que está super barata, uma impressora com um scanner, hoje você pode comprar por 300, 200, uma coisa bem barata, elas digitalizam o livro inteiro e colocam na internet para que as pessoas possam compartilhar. E os autores dessa editora, da editora Baen, viam isso com muita restrição e até com muita raiva. Então, eles queriam formar uma organização de forma a pressionar o Congresso americano a criar leis que colocassem essas pessoas que compartilhassem os livros, etc., na cadeia. Ou algum tipo de punição mais severa. O que é um contrassenso, né? Uma pessoa que ama um livro, que adora uma obra de literatura, você fazer uma coisa tão rígida, uma punição tão rígida por conta de um ato, né, digamos assim, um ato de amor, né? Quer dizer, a pessoa leu alguma coisa, teve uma experiência bastante proveitosa, e o que ela quis? Ela quis que mais pessoas compartilhassem essa mesma vivência. Aí o editor, na época, o Eric Flint, ele tomou uma atitude totalmente contrária. Ele falou, não vamos fazer isso, vamos colocar os nossos livros na internet, vamos ver o que acontece. Bom, é claro que ele encontrou uma oposição muito violenta dos demais autores e ele resolveu colocar 1 ou 2 livros, um dele próprio e livros de alguns outros autores que tinham concordado com isso. Tradicionalmente, numa editora como essa, de livros de bolso, né, de baixo custo, o livro, quando lançado, ele tem uma tiragem, uma venda mensal por volta de 3.000, 4.000, 5.000 exemplares e, naturalmente, com o tempo, essa venda reduz, né? Depois de 1 ano ou 2 anos, a venda desses livros é praticamente uma venda, né, seria uma venda marginal, ou seja, 2, 3 exemplares, nada assim. Quer dizer, o livro praticamente já teve a sua vida útil esgotada. O que aconteceu? Quando o livro foi publicado na internet no formato digital, curiosamente, as vendas deste livro em papel também aumentaram. E o mais interessante, e não é difícil de entender, as demais obras daquele autor passaram a vender também mais. Ou seja, você, além de incentivar a venda do livro digital em papel, houve um aumento da venda dos demais livros dos autores, né? E como eu disse, isso não é difícil de entender, né? Todos os amantes de livros, os viciados em livros, etc., eles compartilham uma característica comum. Quando eles descobrem um livro que eles gostam, eles vão atrás dos demais livros daquele mesmo autor, né? E isso sim, eu me lembro de um autor que eu gostava, eu passei praticamente 10 anos da minha vida procurando todas as obras daquele autor que eu pude encontrar. Então, se eu tinha a oportunidade de conhecer alguém que tivesse acesso a uma livraria com um catálogo mais rico, etc., eu estava sempre pedindo. Foram 10 anos que eu levei para juntar essa obra inteira, né? E foi muito prazer nessa leitura e até, eu diria, o prazer em achar esses livros. Hoje, né, você consegue achar essa obra inteira numa biblioteca digital, porque além da biblioteca digital oferecer essa comodidade de você comprar o livro e instantaneamente ele está no seu dispositivo, você poder ler,
eu diria até que ela pode também contribuir para salvar a nossa cultura, né? Por quê? Um livro que não é muito vendido, ele não vai ser colocado nas estantes de uma livraria tradicional, porque a livraria tradicional ela tem um espaço limitado, né, dos livros que ela pode colocar lá. Então, é claro que ela não vai colocar nas suas estantes, que é um espaço caro, no shopping center, etc., quer dizer, é um custo muito alto, ela não vai colocar um livro que vende um exemplar por ano, né? Claro que não. Mas ao passo que o livro está no meio digital, quer dizer, praticamente o custo de armazenagem é nulo, né? A tecnologia da informação tem evoluído rapidamente, os dispositivos, né, que você armazena dados, etc., a capacidade está crescendo a cada ano, praticamente dobrando. Se em 1988 um disco de 1 gigabyte pesava 200 quilos, hoje nós já temos pendrive de 64 gigabytes. Quer dizer, o livro digital permite isso. Ou seja, aquela pessoa, né, que ela tem um interesse em determinada obra, ela pode sim encontrar esse livro no formato digital e lê-lo, tá? E não é porque um livro caiu no desuso, que ele não é mais vendido, não significa que o livro ele seja de qualidade inferior. Até muitos anos atrás eu li um comentário sobre Shakespeare, né? Então Shakespeare foi muito famoso no seu tempo, né? Foi um autor, né? O seu teatro vivia lotado. Depois de um certo tempo, né, ele foi esquecido, né? E alguém, um belo dia, redescobriu as obras do Shakespeare e é o que é até hoje, tá? Então, quer dizer, nesse caso em particular, nós tivemos, né, essa obra foi salva. Mas no mundo do papel, quer dizer, se nós pararmos para pensar a quantidade de livros que já sumiram, que nós nem mais sabemos onde se encontram, né, é enorme. O Google tem um projeto chamado Google Books, inclusive com muitas obras na literatura nacional, que eles até contra a lei americana, eles foram processados por diversas livrarias, etc. Eles fizeram um esforço gigantesco de digitalização de milhões de obras, né? Então, é lógico que interesses comerciais à parte que o Google tem, tá? Eu diria que essa missão do Google Books, né, books.google.com, foi um grande esforço de resgate, né? Eu mesmo, recentemente, tinha uma obra lá em casa, né, que estava praticamente, o papel de muito pouca qualidade muito ruim, era uma obra de Portugal, e aquele livro eu pesquisei na internet para ver se já havia alguma cópia digitalizada, não tinha, né? Então, como não tinha o livro, eu não achei nenhuma referência ao autor, a ninguém, mas eu gosto muito daquele livro, então eu tomei a iniciativa de digitalizar o livro inteirinho e publicar na internet, né? Então, a tecnologia também ela tem essa vantagem, né, da gente poder, por iniciativa própria, é isso que a gente vê, né, muitas pessoas, por iniciativa própria, começam a fazer essa digitalização, né, dos livros. Um outro ponto, né, que citam como negativo do livro digital é que você pode ficar muito focado nos seus próprios interesses e não se abrir às ideias diversificadas. Por exemplo, um hábito dos amantes dos livros é ir nas bibliotecas. Então, eu particularmente me sinto muito incomodado quando eu entro numa livraria, uma livraria, e alguém me pergunta o que eu quero. Eu não sei o que eu quero. Eu quero ver os livros, eu quero entrar em contato e me expor, folhear e ver alguma coisa de interesse, né? Isso é um passatempo fantástico. Então, às vezes eu entro numa livraria, fico horas lá dentro, né? E às vezes eu acho um livro, às vezes eu não acho, mas enfim, toda a experiência é uma experiência bastante prazerosa. Mas no livro digital, esse tipo de vivência já não é tão natural. Quando você entra numa biblioteca digital, numa livraria digital, como a da Saraiva, da Livraria Cultura, da Amazon e várias outras, você não tem essa experiência de passear pelas prateleiras e encontrar. Ou seja, quando você vai numa livraria física, você pode sim encontrar um livro que até tenha ideias com as quais vocês não estão habituados, que você não lê, etc. Mas você fala, nossa, isso é interessante, eu acho que vale a pena eu aprender mais sobre isso. Já no mundo digital, pode ser que você não tenha essa mesma vivência. Mas é claro que tudo pode ser contornado, desde que nós estejamos conscientes desse fato. E a leitura no mundo digital, na internet, ela tem diversas outras facetas. Por exemplo, Twitter. O Twitter é criticado por muitos que dizem, eu não estou interessado em saber quando você foi almoçar ou quando você foi, né, para o trabalho, etc. É claro que tem pessoas que publicam esse tipo de coisa, mas eles deixam de explorar um potencial enorme dessas ferramentas. Por quê? Você encontra em locais como o Twitter
pessoas de uma cultura elevadíssima, né? Pessoas respeitadas, cientistas, escritores, né? Aqui no Brasil, é claro que os mais famosos no Brasil, eu não diria que seria, às vezes, recomendável segui-los, né? Então, não vou entrar no mérito de quem são os mais famosos no Twitter no Brasil, mas a experiência, em termos de agregar conhecimento, cultura, né, seguindo essas pessoas, pode não ser tão interessante. Mas, sim, você consegue descobrir muitas pessoas interessantes, escritores, etc. E, através das recomendações que você receber dessas pessoas, você pode, sim, enriquecer a sua cultura, né? Você pode, né, ter acesso, descobrir material que você nem suspeitava. E é muito valioso. Eu tive um professor que ele dizia que nós nunca devemos ler livros bons, nós só devemos ler os ótimos. Isso ele disse nos anos 80, quando não havia essa quantidade enorme de material que nós temos disponível hoje para a leitura. Então, da mesma forma, a experiência da leitura, ela não se resume apenas ao livro, ela é uma experiência bastante abrangente em termos das recomendações, das pessoas com as quais você pode interagir e obter informações. Então, no mundo real, muitos de nós temos alguma inibição, por exemplo, de chegar perto de uma pessoa famosa. Mas essa mesma pessoa, né, famosa, culta, pode até ser que no mundo real elas não recebam com atenção, com carinho, etc. Mas elas são muito mais acessíveis no mundo virtual. Quer dizer, a comunicação se estabelece de uma forma muito mais fácil. Bom, voltando à experiência da leitura, como eu disse alguns momentos atrás, você pode ler o livro digital da mesma forma que você lê um livro tradicional, né? Mas essa experiência pode ser muito enriquecida através das comunidades sociais de livro, de leitura. Se você for ao Google, como eu disse há poucos momentos, e fizer pesquisas por viciados por livros, fanáticos por livros, você vai descobrir diversas comunidades, né, que se reúnem para discutir livros, para fazer recomendações de leitura, etc. Existem comunidades no Brasil, existem comunidades no exterior, eu já falei da Amazon, né, que eles têm uma comunidade chamada Shelfari, onde você pode colocar os livros que você está lendo, publicar suas opiniões e, ao mesmo tempo, você pode ter acesso às opiniões de outras pessoas. Isso também, como eu disse, a leitura do livro, ela deixa de ser um fato isolado, uma experiência individual. E ela é enriquecida por esse contato com a comunidade da internet. Mas não é para você ficar desconfortável se você não se sente bem interagindo com outras pessoas, publicando as suas opiniões, etc. Tá? Como eu disse, o livro digital ele te permite ler um livro tradicional, né, da forma como você quiser. Um outro fator que também me atrai bastante é a possibilidade de você colocar, né, milhares de livros no mesmo dispositivo. Quer dizer, você não tem o problema do espaço. Muitas vezes, ao longo da minha vida, eu tive que dispor de muitos e muitos livros justamente por não ter, né, o espaço disponível na minha casa. E alguns anos depois, aquelas mesmas obras, né, voltou a vontade de lê-los novamente. Eu já não podia porque esses livros foram, né, doados. E não que doar livros seja uma coisa ruim. Eu acho que um livro ele tem que ter vida, ele tem que andar. Um livro que fica numa prateleira por 20, 30, 40 anos, né, é um peso morto. Então, é muito positiva essa questão, né, da doação dos livros. Mas, enfim, é muito interessante você ter num dispositivo, os dispositivos do nível de entrada, você pode colocar mais de 10 mil livros, 20 mil livros no mesmo dispositivo. Eu não digo, 20 mil livros é alguma coisa que talvez na sua vida inteira você não vai conseguir ler. Mas, ao mesmo tempo, você ter essa biblioteca à sua disposição para referência, no caso da educação, né? Se você olhar o peso que as crianças têm que carregar para levar os livros para a escola, é uma coisa, né, bastante... Para a constituição física deles, são pequenos, né, são crianças, é uma coisa bastante pesada. Então, está existindo uma tendência da adoção também de livros digitais. Aqui no Brasil, nós já temos diversas escolas, universidades, que elas doam um tablet quando a pessoa se matricula. E nesse tablet fica todo o material. Recentemente, eu assisti uma palestra sobre o ensino da matemática, né? Que a matemática, de uma certa forma, da forma como ela é ensinada, existe um distanciamento entre aqueles conceitos, aqueles cálculos que você tem que fazer e a vida real.
Então, a partir do momento em que você consegue fazer uma ligação daqueles conceitos, da matemática, etc., de forma que o aluno possa ver para que aquilo serve, né, quais são as aplicações no mundo real, o aprendizado se dá de uma forma muito mais interessante. Então, existe um software bastante famoso no meio científico chamado Matemática, que ele serve para automatizar a parte dos cálculos, a parte mais difícil. E você consegue fazer uma transição, né, dos conceitos, das formas, para o mundo real. De que forma? Aí vem aquele conceito do livro vivo, né? Você pode ter, no formato digital, um livro, por exemplo, de matemática, em que você consiga fazer com que uma fórmula ela adquira vida. Então, por exemplo, um cálculo de uma área de um retângulo, de um círculo, você pode modificar os valores, né, e, ao mesmo tempo, você vê qual é o efeito que aquilo dá na vida real. Ou seja, o que aquela mudança daqueles números vai influir, como que ela vai ser vista, né, dentro de um fenômeno real. Por exemplo, a área de uma casa. Então, você tem a fórmula, multiplica um lado pelo outro. Com o livro vivo, quer dizer, você tem uma inteligência por trás dessas demonstrações, você consegue ver o que acontece. Outro exemplo, enchentes, que é uma coisa que o nosso Brasil sofre bastante todo final de ano. Você consegue ter uma demonstração matemática dos efeitos daquilo, né? E você consegue colocar num livro digital, você consegue verificar, por exemplo, se tanta quantidade de chuva cair em tal lugar, qual vai ser feito, quais vão ser as áreas alagadas. Quer dizer, tudo isso em tempo real e você consegue ver. Eu estou falando do livro vivo, mas o exemplo, eu acho que ainda não existe, né? Nos filmes do Harry Potter, os jornais, os próprios livros têm vida, né? Você consegue conversar com ele. E dada a rapidez com que a tecnologia está evoluindo, eu não tenho nenhuma dúvida, né, que no futuro nós possamos ter livros dessa forma. Quer dizer, a experiência da leitura vai ser muito, mas muito diferente da experiência que nós temos hoje em dia. A tecnologia que hoje está disponível para nós simplesmente é fantástica. Mas, em 1998, quando eu comecei a estudar os livros digitais, eu também achava como a tecnologia é fantástica. E não existe limite para o que a tecnologia pode fazer, né? Quer dizer, a cada ano nós nos surpreendemos cada vez mais com o que acontece e com as ideias que aparecem no sentido de melhoria da educação, melhoria da experiência da leitura e diversos outros aspectos, né? Enfim, a mensagem, né, que se pode dar com relação ao novo livro digital, que alguns encaram como ameaça, como as editoras, as próprias pessoas, elas se recusam a abandonar a experiência do livro de papel, né? Mas existe sim muita coisa a ser ganha a partir do momento em que você se abre, né, para essa nova tecnologia. Eu disse lá atrás, em alguns momentos, que as editoras tentam colocar restrições, né, computacionais para que você não possa distribuir. Mas existe uma quantidade enorme de livros no domínio público, que qualquer pessoa pode obter através da internet, né, e ler sem nenhum tipo de amarra tecnológica. É uma coisa interessante, né, da questão da leitura também, no tempo da internet, que vale a pena. Como nós estamos lendo? Como que os nossos hábitos de leitura mudaram? Então, um fato, a quantidade de material disponível, ela aumentou enormemente. Então, quando alguém lê um material na internet, a tendência é de fazer o que se chama de escaneamento. Você passa rapidamente pelos conceitos principais, quer dizer, a leitura, né, ainda resta decidir se isso é uma coisa ruim ou uma coisa boa. A leitura ela se tornou, de uma certa forma, mais superficial. No meu caso particular, eu tento ler o mais possível desconectado da internet, ou seja, eu pego o material no qual estou interessado, coloco no meu dispositivo, que eu adquiri recentemente, e tento ler desconectado da internet, que a tentação é muito grande, quando você vê um link de ir para outro lugar. Então, a gente chama essa síndrome de perdidos no hiperespaço. Você começou lendo uma coisa, um link atraente te levou para outro lugar, e assim por diante. No final, você coletou uma quantidade enorme de informação, mas você não sabe de onde você veio nem para onde você vai, né? Então, cada um de nós vai desenvolver estratégias, né, para esse tipo de leitura. No meu caso, como eu nasci no mundo do livro tradicional, eu me sinto muito mais confortável pegando um livro e lendo do começo ao fim.
Mas eu não posso negar que essa tentação de pular de um canto para outro existe. E eu não consigo resistir a ela. Então, eu não consigo ler um livro digital no computador. O tablet, como eu disse, ele traz uma facilidade muito grande, que ele, embora ainda seja, o peso está diminuindo cada vez mais, mas a experiência da leitura é muito próxima do livro. E eu prefiro ler desconectado da internet, né? Então, a tendência natural nossa é explorar essa tecnologia e ver até onde ela pode nos levar. E eu diria que essa experiência ela é muito enriquecedora, né? E nós sempre vamos encontrar formas diferentes de interagir com isso. Então, citando o início da minha fala, em que eu disse da experiência do livro, em que você não tinha uma grande quantidade de livros para ler, para o mundo digital, eu acho muito difícil você pegar uma obra e reler. Eu considero que isso é uma perda, mas eu não consigo resistir à tentação de sempre estar lendo livros novos, expondo a novas ideias, né? Bom, e finalmente, na questão das editoras, né, do livro digital, eu gostaria de citar um exemplo do Cláudio Moracassi, na coluna dele, na Veja, ele citou o apartheid digital uma vez, né? Então, nós tendemos a pensar que a tecnologia do livro digital é uma tecnologia excludente, em que somente algumas poucas pessoas podem ter acesso. Por quê? O custo dos leitores é alto, né? O acesso ao material também é caro. Enfim, é uma tecnologia que apenas uns poucos podem ter acesso. Então, nessa coluna que ele citou, chamada Apartheid Digital, ele conduziu uma experiência com pessoas que moravam em favelas, para ver como que eles estudavam em universidades, etc. E ele ficou surpreso de ver que a maioria dos alunos, eles não tinham livros de papel. Eles se cotizavam, achavam os livros que eles precisavam para os seus estudos na internet, ou quando isso não acontecia, eles faziam eles próprios as digitalizações para ter acesso a esse material. E a justificativa surpreendente é que, se eles tivessem que arcar com a despesa da compra de todos esses livros, eles não poderiam acompanhar o curso. Então, ao contrário do que muita gente pensa, né, a tecnologia digital, principalmente nesse caso que foi citado, ela não foi excludente. Ela, sim, ela propiciou um canal de acesso à informação que esses estudantes não teriam, né? Então, nesse nosso mundo, né, nós temos diversas preconcepções. E essas preconcepções, elas têm que ser desafiadas. Quer dizer, nem tudo que nós consideramos que é um fator limitante, na verdade, existe. Então, nós vemos hoje iniciativas como a da Índia, de investir na produção em massa de tablets, né, de tamanho de 7 polegadas, para ser distribuído nas escolas. A ideia é que cada aluno de uma escola tenha um acesso a um tablet desse tipo, né? E o tablet está sendo vendido por um preço bastante acessível, $35, e ainda assim ele está sendo subsidiado para que os alunos possam ter acesso a essa informação, né? E nessa nossa sociedade conectada, né, nós vemos que as mudanças acontecem com uma taxa, com um ritmo muito maior do que acontecia alguns anos atrás. Por quê? Justamente pela conectividade. São pessoas interagindo, trocando ideias, descobrindo formas novas de se fazer as coisas, né? E é claro, não temos como negar que nós temos que nos inserir nessa comunidade e aprender a viver nela. Existem principalmente alguns educadores, são frontalmente contra a tecnologia. Eles dizem, se eu usar a tecnologia, e se a tecnologia falhar, o que vai acontecer? O que vai acontecer comigo, com a minha sociedade? Bom, a má notícia é que nós temos 7 bilhões de pessoas nesse planeta, e sem a tecnologia, a nossa sociedade, tal como ela está estruturada, ela é impossível de ser mantida. No ano 2000, para quem se lembra, os computadores tiveram que ter os seus programas arrumados. Por quê? No começo da era da computação, o espaço que você tinha para grafar o ano era apenas 2 dígitos. E ninguém se preocupou no início da computação com isso, porque 2 dígitos, né, eu preciso economizar espaço, em 68, 70, por aí. E os 30 anos se passaram rapidamente, e a sociedade se informatizou cada vez mais, e foi feito um esforço maciço para se mudar o ano, que era grafado com 2 dígitos, por exemplo, 68, 69, 95, etc., para o ano completo, 1999, 2000, etc. Bom,
Naquela época, as revistas publicaram diversos artigos relatando o caos que seria no mundo se os computadores não conseguissem fazer essa virada com sucesso. Quer dizer, praticamente seria uma catástrofe. Em países muito frios, como Canadá e outros, você teria problemas na distribuição de energia elétrica, aquecimento, etc., e uma possível mortandade em massa. Enfim, o que eu quero dizer com isso é que, quer queiramos, quer não queiramos, seja isso bom ou seja isso ruim, a tecnologia está aí para ficar. E a nossa sociedade, ela só se fundamenta, ela só se mantém através da tecnologia. Praticamente todas as pessoas têm computadores, os negócios, o que faz a sociedade andar é a tecnologia. E dentro desse enfoque, nós temos que abraçar a tecnologia e ver o que ela pode de que forma ela pode ser usada para fazer com que nós possamos aprender mais. O computador, hoje, ele ainda é um escravo. Ou seja, ele executa tarefas repetitivas e nós podemos delegar para o computador essas coisas que antigamente nós fazíamos manualmente. Se você for ver os bancos 30 anos atrás, todas as contas, saldos, etc., eram feitos manualmente. Isso não é mais possível, o computador faz isso para a gente. E ele nos libera para desenvolver iniciativas que requeram mais criatividade, mais inventividade, né? Então, na era digital, né, é interessante, sim, que nós possamos explorar essa tecnologia para o melhor benefício que nós possamos também levar o conhecimento ao maior número possível de pessoas. Eu me recordo que uma das coisas que mais me ofendia e mais feria era quando alguém chegava e falava assim, não, isso aqui não é para você, este livro não é para você, você não tem dinheiro para comprar esse livro, isso aqui você não pode encostar a mão porque você não tem dinheiro para isso. Então, a tecnologia, e é uma luta constante, ela está abrindo cada vez mais portas para as pessoas, abrindo portas para o conhecimento. E uma vez que você tem o conhecimento, você abre também as possibilidades para uma vida melhor. Nós temos na internet movimentos como o movimento Software Livre, que ele prega que todos os programas de computadores devem ser livres, gratuitos, e qualquer pessoa pode usar esses programas para fazer o que bem entender, né? E esse movimento, as fundações filosóficas que ele teve, né, de garantir a liberdade, né, a derrubada das restrições, ele se espalhou para outras iniciativas da sociedade, como eu acabei de citar, o movimento Creative Commons. Então, este movimento, ele luta, sim, pela preservação da liberdade das pessoas de poderem acessar o conhecimento, de retirar as amarras que, principalmente, a indústria do entretenimento tem lutado de uma forma bastante forte para impor nas pessoas. Então, do lado bom da tecnologia, do seu lado ruim, né, não tem como negar que nosso mundo ele é dependente da tecnologia. E sim, se for usado da forma certa, a tecnologia é uma tecnologia libertadora, né, que quanto mais pessoas se esclarecerem, se educarem, a nossa esperança é que a sociedade também se aperfeiçoe e melhore muito. Então fica aqui essa mensagem, né? Recebam a tecnologia de braços abertos, procurem extrair o que ela tem de melhor, e se alguém tentar eliminar as suas liberdades, quer dizer, fazer com que a tecnologia restrinja de alguma forma o acesso que você tem às obras de domínio público, ao conhecimento que a humanidade como um todo tem criado ao longo desses séculos, né? Esse é o dever lutar. E ninguém está sozinho. Existem muitos movimentos que garantem, que lutam para que a tecnologia seja libertadora e equalizadora. Então, bem-vindo ao mundo tecnológico e espero que vocês tenham o maior proveito disso que essa engenhosidade do ser humano está nos dando nesse momento.